Você sabe qual é o tipo de cristão que o diabo odeia? O tipo de cristão que o diabo entra em pânico? Meus amigos, tem um tipo de cristão que o diabo e os demônios dele não suportam. Você sabe qual é esse tipo de cristão? Se não sabe, fique comigo até o final desse vídeo. E hoje, em 2 passos, vamos aprender através da Bíblia Sagrada esse tipo de cristão que o diabo odeia. Olá, meu querido e minha querida irmã, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Espero que você esteja bem no dia de hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com a Palavra de Deus em mãos, um manual para os nossos dias, pronto para mais um estudo da Palavra de Deus. E o vídeo de hoje é muito importante. Vamos descobrir qual o tipo de cristão que o diabo odeia, que o diabo e os seus demônios não suportam. E como eu sempre peço aqui no início do vídeo, não poderia deixar de falar, se o Espírito Santo falar com você, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like. E por que eu sempre peço isso? Porque isso ajuda demais no crescimento aqui do canal. Para mim isso é muito importante e para você isso não custa nada. Então se o seu desejo é que Cristo volte logo na nossa geração, faça isso e vamos espalhando essa mensagem para o mundo todo. E o primeiro tipo de cristão que o diabo odeia, que o diabo entra em pânico, é o cristão que tem conhecimento. Acompanhe comigo na sua Bíblia esse texto incrível da Palavra de Deus, em Oséias capítulo 4, versículo 6, e diz assim: O meu povo está sendo destruído. E por que o povo de Deus está sendo destruído? Tanto daquela época como dessa época agora. Por quê? Porque lhe falta o conhecimento. Amém, queridos irmãos? Dê um glória a Deus por esse texto impactante, por esse versículo esclarecedor da parte de Deus ao seu e ao meu coração. Meu amigo e minha amiga, é um fato, com certeza, que o diabo vai ter ódio, vai entrar em pânico, não vai suportar aqueles cristãos que têm conhecimento. E conhecimento do quê? Conhecimento da Palavra de Deus, conhecimento da verdade, conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse tipo de cristão o diabo odeia e vai fazer de tudo para derrubá-lo. O cristão que todos os dias na sua vida se levanta pela manhã e estuda a sua Bíblia Sagrada. E por que estuda a sua Bíblia Sagrada? Porque a Palavra de Deus nos diz: e conhecereis a verdade, João 8,32, e a verdade vos libertará. E a verdade sabemos muito bem que se trata de Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo, usado por Deus, nos fala: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém? É a Bíblia Sagrada e nada mais que nos faz obter conhecimento da verdade, conhecimento de Jesus, conhecimento do Espírito Santo, conhecimento de Deus o Pai. E o cristão que todos os dias estuda a sua Bíblia, esse cristão pode ter certeza, pode anotar aí, o diabo e os seus demônios vão se levantar contra ele. O diabo e os seus demônios vão entrar em pânico, vão tremer. Porque a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem poder. Quando oramos antes de estudar a Bíblia e clamamos para que o Espírito Santo esteja aqui falando conosco, as letras dessa palavra, ela tem poder, elas transformam vidas. Conheço muitas pessoas que foram transformadas através da Bíblia Sagrada e eu fui uma delas. Para você que ainda não sabe, eu fui usuário de drogas por 10 anos da minha vida e através da Bíblia Sagrada, Deus me transformou. Deus mudou a minha vida. E hoje eu estou aqui levando essa mensagem com poder e autoridade, graças a esse Deus bondoso e maravilhoso que nós temos. E tudo por quê? Porque eu conheci a Palavra de Deus, porque eu estudei a Palavra de Deus. Agora, o cristão que não estuda a sua Bíblia, que não tem comunhão com Deus, que não tem conhecimento, e sabemos, falamos agora há pouco, que para ter conhecimento precisamos estudar a Bíblia. A pessoa que pode, é claro, é óbvio. A pessoa que tem saúde para estudar a Bíblia. A pessoa que sabe ler também para estudar a Bíblia. Essa pessoa, esse cristão, ele precisa estudar para obter o conhecimento. E a pessoa que não sabe ler, como eu sempre falo aqui no canal, temos hoje
a Bíblia em áudio, temos vídeos de pastores e pregadores ensinando a palavra de Deus, mas quem sabe ler precisa estudar por sua conta própria. Precisa buscar esse conhecimento por sua conta própria. Mas se pode fazer isso e negligencia buscar esse conhecimento, esse tipo de cristão, o diabo não está nem aí. O diabo se mata rindo desse tipo de cristão. Esse cristão já está do meu lado, diz ele. Esse tipo de cristão nós não precisamos nos preocupar. Ele não tem conhecimento, ele anda cambaleando para um lado e para o outro, derrubado por qualquer vento de doutrina. Não sabe qual é a verdade, não conhece Jesus. Vai na igreja de vez em quando, mas não tem o pleno conhecimento da verdade. É só mais um homem de banco de igreja. Para esse tipo de cristão que não tem conhecimento, o diabo diz assim: continua assim, continua indo na igreja de vez em quando, ou todas as vezes na semana. Continua do jeito que tu tá, porque para mim tá perfeito dessa maneira. Continua assim que tu vai rumo à perdição. Porque não conhece profecias, porque não está atento aos sinais que a Bíblia está nos mostrando, está preso a esse mundo, não busca conhecer Jesus. Esse é o cristão que o diabo se alegra. E aí, meu amigo e minha amiga cristã que aguarda a volta de Jesus, em qual dos lados você se encontra hoje? A palavra de Deus nos diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e com hinos e com cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Olha a instrução do apóstolo Paulo: habite em nós ricamente o quê? A palavra de Cristo. É isso que deve habitar nas nossas vidas, a palavra de Deus. E ricamente, ricamente é muito. Precisamos estar cheios da palavra de Deus, precisamos obter conhecimento da palavra de Deus para não sermos enganados. E fiquemos alegres que o diabo vai se revoltar com nós mesmos. Ele vai se levantar. E se ele se levantar, você louve a Deus, você agradeça, porque quer dizer que você está no caminho certo. Agora, se nada acontecer na sua vida, bom, aí você tem que se preocupar, porque aí algo de anormal está acontecendo. Sempre que um cristão verdadeiro se levanta para servir a Deus de verdade, para buscar conhecimento, o inimigo se levanta e se revolta e quer destruí-lo. É isso mesmo que acontece. Tá gostando do vídeo? O Espírito Santo está falando ao seu coração? Então não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu like se ainda você não deu. É rápido, é fácil e ajuda demais aqui no crescimento do canal. Meus irmãos queridos que estão aqui comigo em mais um vídeo, tenho certeza que nós vamos se ver lá no céu um dia, vamos louvar a Deus, vamos nos lembrar de quando nós participávamos juntos e aprendíamos juntos da palavra de Deus, e vamos relembrar desses momentos bons lá no céu. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Basta você e eu nos prepararmos e não desanimarmos e não desistirmos. Queridos irmãos, o segundo tipo de crente que o diabo odeia, que o diabo entra em pânico, que o diabo aborrece, é o cristão que ora com entendimento. Tem uma diferença em orar a Deus e orar com entendimento. Tem muitos cristãos no nosso dia que oram por bens materiais, que oram por saúde, que oram pelo relacionamento, que oram por sua família, que oram para ganhar um emprego, que oram para sair das suas dívidas, para melhorar a sua vida financeira. E tudo isso não é desmérito. E tudo isso é importante sim para nós. Precisamos e devemos orar por isso. Mas orar com entendimento vai além disso. Orar com entendimento é quando estamos no fundo do poço, ou quando a nossa vida não está indo nada bem, estamos com problema na nossa família, problemas financeiros, problemas com dívidas, problemas de saúde, e mesmo assim orarmos por coisas espirituais em primeiro lugar. Preste atenção na oração de Davi, acompanhe comigo na sua Bíblia, a oração de Davi em Salmo 51, versículo 10, olha o que ele pede para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém, queridos irmãos?
Veja a oração de Davi em meio à desgraça que ele estava passando. Davi, nesse momento aqui, ele era o rei de Israel. Mas pelo fato de ele ser o rei de Israel, as coisas, mesmo assim, não estavam bem para o lado dele. Davi havia acabado de adulterar e também de cometer um homicídio. E sendo ele rei, ele podia ficar bem tranquilo, porque nada iria acontecer com ele. Porque naquela época, os reis tinham autoridade para fazerem tudo o que quisessem. E de fato, nada aconteceu com ele depois que ele adulterou e depois que ele mandou matar o rapaz. Mas Davi havia pecado contra o próprio Deus, quem tinha instituído ele rei de Israel. E a oração de Davi, quando ele viu que tinha pecado grandemente contra Deus, foi: Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Olha que oração incrível! Olha que oração sábia! Olha que oração com entendimento essa de Davi. O diabo, ele tem ódio. O diabo, ele entra em pânico quando ele vê um cristão ajoelhado, se humilhando diante dos pés de Deus, mas orando com entendimento, não orando somente por si próprio com egoísmo, não orando somente por bens materiais, não orando somente por saúde, não orando somente para se livrar das dívidas, mas aquele que está de joelhos diante de Deus, clamando para que Deus transforme o seu coração, transforme a sua mente, use de bondade para com ele, o ajudando a se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos. Aquele cristão que ora por outras pessoas, que intercede por outras pessoas que precisam de ajuda. O cristão que clama pelo Espírito Santo e clama para ser batizado com o Espírito Santo. Esse tipo de cristão, o diabo abomina, o diabo tem ódio, o diabo entra em pânico, porque ele sabe que esse tipo de cristão, Deus ouve a sua oração, Deus o atende. É agradável aos olhos de Deus a oração desse tipo de cristão. E contra esse cristão, o diabo vai se levantar e vai querer destruir. Agora, aquele cristão que ora somente por si próprio, aquele cristão que ora somente por bens materiais, ora somente pela sua família, pela saúde, e não estou dizendo que isso não é importante, eu oro por isso. Mas aquele cristão que não ora em primeiro lugar por aquilo que é espiritual, esse cristão, o diabo está bem tranquilo. O cristão que não clama pelo Espírito Santo, o diabo está bem tranquilo. Ele não dá bola. Por quê? Porque ele sabe que o cristão que não tem o Espírito Santo não é nada. É só apenas mais um homem aqui nessa terra. Veja o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, o único santo, o único que não pecou em nada aqui nessa terra. Veja como é uma oração com entendimento do próprio Senhor Salvador Jesus Cristo. Acompanhe comigo na sua Bíblia, Mateus capítulo 6, versículo 9, muito conhecido, a oração dominical. É assim que Jesus nos ensina a orar. E preste atenção nas palavras de Cristo. Olha o que ele nos ensina a orar. Olha o que ele nos ensina a pedir na nossa oração. Veja, no versículo 9 diz assim: portanto vos orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Veja bem que as primeiras palavras que Jesus nos ensina a orar é: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A primeira coisa que Jesus nos ensina a falar a Deus é: santificado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome. Por quê? Porque Deus é puro, porque Deus é santo. Jesus não está nos ensinando a clamarmos por nós mesmos. Jesus não está nos ensinando a pedirmos por bens materiais, por cura, por saúde. Não! A primeira coisa que Jesus diz que devemos falar ao Pai é exaltar o nome dele. Santificado seja o teu nome. E a segunda coisa que Jesus nos ensina a orar com entendimento é: venha o teu reino. Veja que interessante. Jesus não está aqui nos ensinando a pedir por nós e pela nossa família, pela nossa casa, por bens materiais, por alimento, por quitar as nossas dívidas, não. Primeira coisa, exaltar o nome de Deus, porque Ele é maravilhoso. Segunda, clamar a Deus para que logo Ele possa voltar para nos buscar. Esse é o maior desejo de Cristo em nossas vidas. Que nós sintamos o desejo
da volta dele, ao ponto de pedirmos isso ao Pai. Senhor, venha o teu reino. Em terceiro, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Porque a sua vontade é a melhor. Eu não sei nada, eu não conheço o futuro. O Senhor conhece, então seja feita a tua vontade e não a minha. E somente em quarto lugar, Cristo nos orienta a orar: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Veja a oração que Jesus nos ensina a orar. Isso é uma oração com entendimento. Esse é o tipo de oração que o diabo estremece. E Cristo fazia isso, e nós, como seguidores dele, precisamos fazer isso. Esse é o tipo de crente que o diabo odeia, que se ajoelha para clamar a Deus para que o reino dele possa vir logo, porque ele não aguenta mais viver nesse mundo de pecado. É o que exalta o nome de Deus e diz: santificado seja o teu nome, porque o Senhor é santo, o Senhor é puro, o Senhor é misericordioso, o Senhor morreu nessa cruz por mim e por toda a humanidade. É aquele que diz assim, ó: Pai, seja feita a tua vontade, mesmo que isso me doa, mesmo que isso me machuque, mesmo assim seja feita a tua vontade. Perdoa as nossas ofensas, os nossos pecados. Cria em nós um coração puro. Esse tipo de crente o diabo odeia. Esse tipo de crente o diabo entra em pânico. Esse tipo de crente o diabo quer destruir. E é contra esse tipo de crente que o diabo vai se levantar. Amém, queridos irmãos? Veja que incrível, o próprio Senhor Jesus nos ensinando a orar, numa oração muito conhecida, que muitos cristãos de nós hoje em dia não fazemos. Oramos por bens materiais, oramos por tudo que tem nessa terra, mas não oramos por aquilo que é espiritual. E se estamos nessa situação, o diabo não está nem aí para nós. O diabo está feliz de nós estarmos somente fazendo isso. Querido e querida irmã, em qual situação você se encontra hoje? Em qual lado você está hoje? Você está ao lado do cristão que é verdadeiro, que o diabo odeia e entra em pânico? Ou você está do lado do cristão que o diabo não está nem aí, que o diabo ri desse cristão, que o diabo está feliz com esse cristão porque esse cristão está acomodado, esse cristão vai à igreja, esse cristão pode até estudar a Bíblia, ver alguns vídeos, ouvir alguns louvores, mas esse cristão não assusta o diabo, porque não tem conhecimento, porque não ora com entendimento da palavra de Deus, porque não conhece a Cristo Jesus de verdade. É só superficialmente, é só por cima, é só por fora, mas por dentro está morto. Em qual dos dois lados você se encontra hoje, meu querido e minha querida irmã? No dia de hoje ainda há tempo para mudarmos. No dia de hoje ainda há tempo para entregarmos a nossa vida a Cristo. No dia de hoje ainda há tempo de sermos um cristão verdadeiro, um cristão que o diabo odeia, e não precisamos ter medo disso. Ao contrário, precisamos ser esse tipo de cristão que o diabo odeia. Se na nossa vida está tudo perfeitinho, se na nossa vida não tem dado problemas, se na nossa vida o diabo não tem se levantado contra nós, algo está errado. O apóstolo Paulo diz, usado por Deus: todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições. Se não estamos sendo perseguidos, se nada na nossa vida acontece, alguma coisa tem de errado. Precisamos analisar, precisamos rever o que estamos fazendo, precisamos ver se estamos sendo cristãos verdadeiros, precisamos ver se estamos buscando conhecimento, se a palavra de Deus está habitando ricamente em nós, se estamos orando com entendimento, se estamos fazendo a vontade de Cristo, se estamos crescendo na nossa caminhada cristã. Há quanto tempo você está na igreja? Há quanto tempo você se batizou? Há quanto tempo você entregou a sua vida a Cristo? 1 mês? 1 ano? 2 anos? 5 anos? 10 anos? 20 anos? Você está crescendo? Você tem mais conhecimento do que há 1 ano atrás? Do que há 1 mês atrás? Do que 1 semana atrás? Todos os dias precisamos crescer, queridos irmãos, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Analise, reflita. Há 1 semana atrás, há 1 mês atrás, você estava orando mais e hoje já não está orando quase.
Você orava por coisas espirituais para que Deus transforme a sua mente e agora talvez você não ore mais. Precisamos melhorar, precisamos nos jogar de pés de Cristo, precisamos clamar por misericórdia, por arrependimento de pecado, por perdão, porque logo Cristo vai voltar para nos buscar e precisamos estar preparados. Você quer estar preparado? Você quer se preparar? E eu tenho certeza, se você ficou até o final desse vídeo, eu sei que você quer se preparar. Eu sei que você está buscando a verdade, porque aqui nós falamos somente a verdade da palavra de Deus. Não vou passar pano. Vou falar aquilo que realmente eu vejo nas Escrituras, que o Espírito Santo me mostra, e é o que está acontecendo, e é o que nós precisamos para os nossos dias de hoje. Se você está aqui comigo até agora, eu sei que você quer seguir esse caminho, que você quer ser um cristão verdadeiro, e nós vamos orar, e o Espírito Santo vai receber a nossa oração, vai levá-la até o Pai, e o Pai vai aceitar a nossa oração. Amém? Vamos orar? Deus Santo e Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome. Obrigado por essa mensagem poderosa, querido Deus. Vimos aqui os dois tipos de cristão que o diabo odeia, que o diabo entra em pânico. E um deles é aquele que busca por conhecimento. Precisamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento. O apóstolo Pedro, usado por ti, fala isso, Pai. Que possamos querer buscar esse conhecimento, que possamos querer nos encher de ti, de Bíblia, de coisas que são espirituais, ao invés de coisas que são carnais desse mundo. Tira o desejo da carne que nós temos, tira o amor que nós temos por esse mundo de pecado, tira do nosso coração, nos transforma a tua semelhança, que o nosso desejo seja em acordar buscando conhecimento, estando de joelhos, orando com entendimento, como o Senhor nos ensinou na tua palavra. Que não venhamos a orar somente por nós, pelas coisas que precisamos nessa terra. Isso tudo é importante, é óbvio que é importante, Pai. O Senhor sabe disso, do que precisamos. O Senhor quer que nós peçamos isso a Ti também. Mas precisamos orar com entendimento, orar para que tenhamos um coração transformado, uma mente transformada, uma mente renovada, que clamemos pelo Espírito Santo de Deus em nossa vida. Que esse possa ser o desejo do meu coração e o desejo do coração com os irmãos que estão aqui comigo, Pai. Eu imploro, eu peço e eu suplico a Ti agora, em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas irmãs, se o Espírito Santo falou o seu coração nessa mensagem poderosa, tudo que eu te peço é se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like porque isso ajuda demais no crescimento do canal. Então, vamos, queridos irmãos, levando essa mensagem para que Cristo possa voltar ainda na nossa geração. Comente e compartilhe. Então, uma boa noite a todos, uma boa manhã, uma boa tarde, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Fiquem todos com Deus.